Programa Amazônia Gente e Justiça. Oferecimento Brasil Digital. Internet do jeito que você precisa. E água mineral Mina Linda. Água é vida. Beba Mina Linda. Olá, estamos juntos mais uma vez. Você sabe que tem eleição na Unir? Isso mesmo, no dia 16 de março. A eleição do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas, o NUCSA, da Unir aqui em Porto Velho, terá eleições para a escolha da nova direção. Diretor e vice-diretor estarão sendo escolhidos pela nossa sociedade acadêmica. Professores, técnicos, discentes irão participar no dia 16 de março, repito, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, votando de maneira presencial. E aqui está conosco uma das pessoas que se candidata ao cargo de direção do NUCSA. Ela é Jolisa Marinho. E com ela falamos a partir de agora aqui no nosso Amazônia, Gente e Justiça, espaço cedido pelo News Rondônia à Universidade Federal de Rondônia. E nesse episódio desta sexta-feira, vamos reservar nossa pauta a esta temática. Professora doutora Jolisa Marinho, seja muito bem-vinda, é a sua segunda participação aqui nesse espaço que é nosso, agradeço sua disponibilidade de sempre, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, estamos com o lançamento, não é, das propostas, das candidaturas, para que a nossa comunidade acadêmica escolha no dia 16 de março a nova direção do NUCSA. Também marcando que não é apenas para o cargo de diretor ou diretora, mas também de vice-diretor e vice-diretora. Temos algumas outras candidaturas lá, lógico, não é candidatura única. Então, eu gostaria, para a gente começar esse bate-papo, que você dissesse um pouco da sua trajetória, se apresentasse à nossa audiência. Fique à vontade. Bom, olá a todos os espectadores, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Primeiro eu falei sobre a nossa área, Ciência da Informação, e agora a gente está aqui nessa oportunidade para falar um pouquinho do nosso trabalho. Bem, como o nosso amigo Ivoro colocou, eu sou a professora, a doutora Jolisa Marinho. Minha formação é em biblioteconomia pela UFPB, mestrado e doutorado também em Ciência da Informação, mestrado pela UFPB e doutorado pela USP, e o pós-doc também em Ciência da Informação pela UFPE. Bem, eu comecei a minha trajetória nas universidades federais, né, na UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, em 2003. Lá eu passei 11 anos e eu vim presidir um concurso aqui em 2013. E quando terminou, né, todo o certame, eles me convidaram para vir para cá, né? Isso a gestão superior me convidou, porque era um curso novo, biblioteconomia aqui, tinha começado em 2009, e ainda está com todos aqueles problemas de curso novo, né? E não tinha doutores, só tinha mestres naquela época. Então eu aceitei, até porque eu tenho família aqui, e em 2014, em março de 2014, começa a minha trajetória na Unir. Então, tudo que eu aprendi na UFMT, né, lá eu fui coordenadora, fui chefe de departamento, fui diretora de campus, substituta. Então, eu trouxe esse know-how de 11 anos e comecei a trabalhar, porque eu entrei na Unir, grata pelo convite, né, e também vendo que a Unir tinha muito potencial. Então, eu cheguei e fiquei à frente do reconhecimento do curso de biblioteconomia, que ainda precisava de muitos detalhes para que isso acontecesse, e a gente reconheceu o curso. Ao longo dessa trajetória, nosso curso foi o primeiro a tirar a nota 5 de excelência, né, na CAPES,
E durante essa trajetória também temos que ter mais doutores, né, na área de ciência da informação, porque eu ainda era a única doutora na área de ciência da informação. Então, vamos fazer isso de uma forma mais otimizada, mais rápida e eficaz, né? E foi que a gente trouxe o doutorado que eu fiz na USP, a gente trouxe para a Uni para capacitar os doutores, os mestres, né, professores mestres da Uni, para a gente ter mais doutores na área. E aí a gente trouxe, e o curso aconteceu em 2017 e 2021, onde a gente conseguiu capacitar 12 doutores em ciência da informação pela USP. Foi uma turma finita, né, só para capacitação mesmo. Então, passando essa fase de capacitação, a gente capacita doutores para criar as pós-graduações. Então, mais uma vez, eu me dispus a ficar à frente, sentei, escrevi o projeto de mestrado em ciência da informação, o qual foi aprovado ano passado pela CAPES, né, que é o nosso mestrado profissional em gestão da informação e preservação do patrimônio na Amazônia. E agora, nesse momento, a gente está na fase de instalação do mestrado para a primeira seleção, né, de alunos. Então, assim, a minha trajetória na Uni, desde quando eu cheguei aqui em 2014, foi sempre de bastante trabalho e procurando contribuir com a instituição para o crescimento do nosso núcleo, né, para a excelência do nosso núcleo e dos nossos cursos. Então, estamos aqui continuando com esse trabalho. Perfeito. Eu acredito que a professora Jolisa Marinho não tenha dito uma parte importante dessa sua trajetória e vou perguntar a ela. Bebeu água do Madeira, não bebeu? Bebi! Inclusive, me casei aqui com um rondoniense, que é a minha paixão, né? Um beijo para o Frank Marinho e estou muito feliz. Estou muito feliz aqui em Porto Velho, não pretendo sair. Que bom. Só explicando aos poucos que não são daqui e nos assistem, há um ditame popular aqui que quem bebe água do Madeira nunca mais vai embora de Rondônia. E me parece que é o caso da professora Jolisa. Bem, Jolisa, tantas dedicações, tantas metas alcançadas, e aí surge essa sua motivação, essa sua vontade de contribuir na direção do NUCSA. Quais foram os pontos que te levaram a essa decisão de se candidatar a atuar à frente do NUCSA? A motivação para ficar à frente do NUCSA, eu acho que é mais como é que eu posso dizer, uma continuidade desse trabalho. É um reflexo desse trabalho que eu já venho fazendo desde quando eu cheguei aqui na Uni. Então, eu estou há 12 anos fazendo um trabalho de realmente, de degrau por degrau, né, para a gente construir, né, ambiente melhor, para a gente construir graduação de excelência, para a gente construir pós-graduação de excelência. Então, essa minha trajetória gerou uma certa expectativa, né, de certos professores no núcleo. E aí vieram os questionamentos, né? Professora, não teria vontade de se candidatar à direção do núcleo? E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. E também, outra questão, de a gente estar vivenciando, né, os problemas no dia a dia, porque, como eu disse, a minha trajetória sempre foi de trabalho, então eu não sou o tipo que chega, dá aula e vai embora, então a gente vivencia mesmo. Então a gente vê os problemas do curso de Direito, por exemplo, né, que tem um núcleo de práticas jurídicas que não tem um local próprio para isso. De vez em quando eles estão angustiados, procurando, né, soluções para não serem, né, colocados de fora do local onde está ali alocado o núcleo. Tem o curso de contabilidade, por exemplo, que a gente vê que eles almejam a questão de práticas contábeis. E o mestrado também em contabilidade. Então, são questões que tem que ter realmente alguém que consiga estar lutando junto com eles. E também temos aí os outros cursos, né? Jornalismo, temos biblioteconomia, administração, todos com os seus pontos
de dificuldades e necessidades que precisam ser solucionados. Então, como eu faço sempre parte do conselho, a gente sempre vê essas discussões e a angústia, né, de cada curso nas suas necessidades específicas. Então, isso também me leva a essa motivação de ficar à frente, para poder contribuir de forma mais efetiva, mais do que eu já venho contribuindo, mas de maneira mais legitimada à frente desses cursos, para ajudá-los, né, a concretizar, a consolidar, porque a gente precisa consolidar esses cursos. A gente tem cursos estratégicos, né, no nosso núcleo, que precisam realmente serem consolidados. Perfeito. Professora, vamos dar uma aulinha aqui agora, então. Existem algumas transformações acontecendo no âmbito da direção do núcleo. Núcleo não será mais núcleo, será faculdade, não haverá mais chefia de departamento, haverá coordenação. Confesso que é um assunto novo para mim, sou docente da casa e gostaria de entender um pouco mais, e acredito que tem muita gente nos assistindo e tentando entender tudo isso. Teria como explicar um pouquinho para a gente essa modificação? Então, isso é uma reestruturação, né, administrativa da universidade, que a princípio realmente eu não fui a favor, inclusive eu fui uma das que fez pesquisa para mostrar que isso não seria tão benéfico para a nossa instituição, porque a gente está realmente tirando as chefias de departamento, que é a base administrativa, né, dos nossos cursos, e aí isso colocando toda essa carga administrativa na direção de núcleo. Então, a princípio, eu realmente não fui a favor dessa mudança. Mas foi aprovado. No foi conselho, aprovado no por conselho, por votação democraticamente, né? Então, eu não sou do tipo que sou voto vencido, eu vou ficar contra. Não foi aprovado, não é a vontade da maioria, então vamos pegar toda essa transformação, certo? E adequar as nossas necessidades para que a gente possa ter um bom direcionamento com essa nova infraestrutura, que é basicamente, tiraram as chefias de departamento, que é a base administrativa, e colocaram coordenações, que é a base pedagógica, né, dos cursos. Então, as coordenações de curso agora, elas vão estar voltadas única e exclusivamente para a parte pedagógica, disciplinas, alunos, né, essas questões. Não se preocupa mais com o ar-condicionado, a parte elétrica. Isso, exatamente. E assim por diante. Essa parte administrativa que cabia ao chefe de departamento, que até então a gente tinha, vai ficar com a Jolisa, isso, com o candidato. Com o diretor, diretora, que vier a vencer essas eleições, né? Então, eu creio que vai ter que ter uma base de técnicos administrativos para auxiliar bem essa parte administrativa. Mas eu creio assim, eu sempre olho assim o lado bom das coisas, né? A gente tem que olhar, né? Então, por causa dessa reformulação, a gente ganhou aí 2 novas pró-reitorias, que vai nos ajudar muito, inclusive a pró-reitoria de infraestrutura, que a gente não tem e precisa muito, né? Por causa das adequações de espaço na Uni. Né? E a pró-reitoria, né, para assuntos estudantis, única e exclusivamente para os alunos, que também a gente não tinha isso exclusivamente, e com certeza vai ser um avanço, né, para o auxílio, né, direto do aluno. Perfeito. E para o alcance desse avanço, um caminho de aprendizado, inclusive para os docentes. Inclusive para os docentes. A gente tem um caminho longo aí para transformar os nossos núcleos em faculdades, né? E a gente vai ter a faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, né? E eu creio que com um trabalho sério e dedicado, a gente pode alcançar com essa nova estrutura, tá? A nossa excelência, né? Tão almejada. Perfeito. Para você que está chegando agora, somos Amazônia, Gente e Justiça, o espaço cedido aqui pelo News Rondônia, pela News TV, que sempre vai ao ar, ao vivo, toda sexta-feira, a partir das 6 da tarde, 18 horas, com duração de algo em torno de 60 minutos. Esse espaço é aberto para discussão, para explicação, para ampliação das temáticas que são
postas e vividas na Universidade Federal de Rondônia. Então, aqui estamos sempre conversando a respeito de extensões que ocorrem, cursos de pós-graduação lato sensu, estrito sensu, pesquisas que trazem inovação para a nossa gente, pesquisas que trazem novas questões científicas em outras áreas, não só da tecnologia, e assim por diante. Então, eu sempre faço questão de agradecer a direção do News Rondônia, da News TV, principalmente Fabiano, Mauro Brisa, que tão gentilmente abre de modo sem custo algum para a universidade falar a respeito de suas vivências, de suas angústias, de suas conquistas, que é o que acontece nesse episódio de hoje. Estamos aqui com a presença da nossa convidada, Jolisa Marinho, candidata à direção do NUCSA. Isso no linguajar atual, mas podemos dizer que é a candidata à direção da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas aqui no campus de Porto Velho. Para quem não sabe, o NUCSA, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Porto Velho, é um conjunto de cursos que é maior do que todo e qualquer outro campus da UNIR no interior do estado. O NUCSA tem mais alunos e mais professores do que todos os campi da UNIR, de Guajará-Mirim, de Vilhena, de Rolim de Moura, seja qual for o campus, nosso NUCSA, nossa Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, tem uma clientela maior, uma mão de obra maior e, claro, uma série de questões a serem cuidadas. Essa é a infraestrutura atual do NUCSA. E pergunto, então, à nossa professora Jolisa, candidata à diretora do NUCSA, ou da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, como ela vê, qual é a sua visão sobre a infraestrutura atual do NUCSA e quais são as necessidades prioritárias no NUCSA. Então, a gente tem como você mesmo disse, um núcleo que ele, em quantidade de alunos, né, docentes, ele é praticamente o maior da universidade. Ele é maior, inclusive, do que qualquer campus no interior. Então, eu digo sempre nos conselhos que a gente está fazendo muito bem o nosso trabalho. A gente está crescendo em nível de graduação e a gente está crescendo na pós-graduação. Hoje a gente tem 6 cursos de graduação, né? Biblioteconomia, jornalismo, contabilidade, economia, administração e direito. Um parênteses. Por que biblioteconomia também é chamada de ciência da informação? Então, a área na CAPES, não só biblioteconomia, mas jornalismo também é ciência da informação na CAPES. A CAPES tem as grandes áreas e dentro das grandes áreas a gente tem as sub-áreas. E a ciência da informação na CAPES, ela é composta por comunicação, informação, museologia e arquivologia. Então, todos esses são. Então, a comunicação e a biblioteconomia constituem a mesma área na CAPES. Obrigado. Certo? Então, assim, a gente tem 6 cursos de graduação, todos dentro do núcleo, do nosso NUCSA, né? E 6 cursos de mestrado. 6 cursos. Mestrado em Direitos Humanos, né? Doutorado agora em Direitos Humanos. A gente tem a administração pública acadêmica, a gente tem administração profissional, a gente tem o curso de comunicação, né, acadêmico, mestrado, e agora a gente está instalando, como eu já disse, um mestrado em gestão da informação. Fora isso, a gente já tem o mestrado de economia, que já está no forno, só esperando sair o edital da CAPES, para poder submeter a proposta para aprovação. Ou seja, a gente então já tem a caminho aí, completando 7 cursos de pós-graduação. E aí, como é que a gente vê? Eu cheguei aqui em 2014, certo? A gente só tinha o mestrado de administração, os 2,
e os 5 cursos. Hoje a gente cresceu bastante e continua crescendo, porque ainda tem proposta de graduação para ser implantado também. Então eu digo que a gente está fazendo muito bem o nosso trabalho no dia a dia. Tá? A gente está crescendo, a gente está desenvolvendo, tá? O que é de nossa responsabilidade. Mas eu vejo que a gente não está tendo os espaços adequados para esse crescimento. Hoje a gente tem um único prédio, né, para acomodar todo esse crescimento, que está em constante evolução, certo? Então, assim, a gente olha e vê e enxerga, né, a necessidade urgente de uma expansão do nosso núcleo, de uma expansão. A gente tem todos os argumentos possíveis, tá, para essa expansão acontecer. Então, além, né, de a gente ter umas necessidades imediatas, como eu disse agora há pouco, por exemplo, jornalismo, ele precisa de no mínimo 4 laboratórios específicos da área para que a formação em jornalismo realmente aconteça de forma eficiente. E não se tem espaço para esses laboratórios. O nosso diretor atual, ele comprou 30 computadores para montar mais um laboratório de informática, né, necessário demais na nossa era, porque nós estamos na área tecnológica, e você fazer acontecer a formação de alunos sem inserção na tecnologia é uma falha muito grande. Então, ele comprou e não tem onde colocar, entende? Os computadores, porque a gente não tem espaço para isso. Então, ao meu ver, a gente tem que fazer muitas adaptações ali, tá? Urgentes mesmo, para a gente poder acomodar tudo que a gente precisa, mas a gente sabe que a gente não tem espaço para isso. E, no segundo ponto, é a expansão mesmo do nosso núcleo. Eu não vejo, assim, outra saída a não ser a expansão com um novo prédio, né, anexo ao Nuxa, para acomodar todos esses cursos de graduação e pós-graduação que a gente tem. Então, uma das minhas propostas é justamente lutar para essa expansão e para essa adequação de espaços. Diante dessas suas colocações, é claro, uma necessidade primordial é o aspecto financeiro. Precisamos buscar condições. Quando ouvimos condições, recursos. E, então, diante dessa necessidade urgente, qual é a sua visão sobre essa possível ocorrência? Há essa condição? Há um caminho a ser imaginado ainda? Ou já há um caminho criado, bastando apenas as fundamentações? Qual é a atual situação do Nuxa, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas? Pergunto isso para que os nossos docentes possam saber de qual o caminho a ser percorrido e também nossos discentes e técnicos tenham o acompanhamento, a condição de acompanhar as dificuldades e que todos possam somar numa única luta, num único caminho, que é o de alcance de melhores condições. Sim, orçamento é uma questão muito crítica na atual conjuntura das universidades, né? A gente sabe que o orçamento federal que nos chega teve uma reposição de 977 bilhões e a gente, nossa, quanto dinheiro, né? Mas se a gente for ver o número de universidades que tem, 71 universidades, fora o desdobramento dos campi, né? Fora os institutos federais, que chega a 37, 38. Então, temos aí, vamos triplicar isso, 100, mas triplicando, né, nos desdobramentos de cada universidade dessa. Então, quando a gente se depara com esse número, a gente vê realmente que o montante que está vindo realmente não chega, né, para toda a necessidade que a gente tem. Até porque a gente passou por um período muito difícil das universidades, onde realmente houve corte de verbas, né? Não houve um direcionamento do governo federal
para essas instituições. Então, hoje a gente se depara com muitas necessidades, e eu estou falando apenas só de um núcleo, né? Imagine assim no nível macro, né, da situação. Então, a gente sabe que os recursos que chegam para cada núcleo, para cada curso, eles não são suficientes, não são. Então, a gente já observa já há algum tempo falta de diárias, falta de passagens, a gente tem a obrigação, nós somos cobrados enquanto mestres e doutores a fazer ciência, a fazer pesquisa e divulgar isso, né, e junto aos seus pares, em congressos. Então, a gente tem uma cobrança, mas em contrapartida a gente não tem, tá, o recurso que nos ajuda, né, a realizar, né, essa nossa tarefa. Então, a gente já está fazendo, inclusive, um estudo, um mapeamento dessas passagens, dessas diárias, números de professores, números de alunos de pós-graduação, números de grupos de pesquisa, para a gente tentar propor, né, um melhor aproveitamento desse pouco recurso que nos vem, para não de maneira igualitária, né, e justa, né, para os núcleos, né, inclusive para o nosso núcleo de ciências sociais aplicadas. Mas só colocando a palavra igualitária já gera discussão. já Igualitária numa igualdade proporcional ou numa igualdade numérica? Proporcional. Tá Proporcional, certo. Entendeu? Porque se a gente for realmente fazer, não, vamos dividir para todo mundo igualmente, né? A gente sabe, a gente começou falando aqui que é o maior núcleo, né, em termos de alunos, né, que a gente tem. Se a gente for olhar por esse lado, vamos ficar novamente, né, deficiente nessa situação. Então, a gente sabendo que mesmo fazendo de forma igualitária, proporcional, a gente ainda não tem recurso suficiente para tudo que a gente precisa. E é aí aonde eu entro com a minha experiência desde quando eu cheguei aqui, inclusive lá na UFMT, porque não é de hoje que a gente tem essa deficiência, né? Então, nós, professores, a gente sempre tem que se virar nos 30. E é onde eu puxo a questão de parcerias, tanto da iniciativa privada como da iniciativa pública de instituições e órgãos públicos. A gente criou agora o mestrado profissional em gestão da informação e, para vocês que não sabem, existe o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico, a CAPES dá todo o recurso. Por quê? Porque é para formação de professores. Só que o mestrado profissional não, é para formação de técnicos para a sociedade, para resolver problemas da sociedade. Então, o que o Ministério da Educação julga com isso? Que quem tem que fazer todo o acompanhamento financeiro desse tipo de mestrado é a sociedade. E aí a gente foi até a sociedade e conseguimos parceria para manter, já que a gente tem professores de fora, vindo de fora, a gente tem pesquisa de campo, a gente tem muita coisa que necessita de recurso. Então, a gente foi e fechou um convênio com o Sindicato das Escolas Particulares de Rondônia, que vão fazer todo esse aporte, né, financeiro para a gente poder conseguir desenvolver bem. E a gente tem outros exemplos do próprio DHJUS, né, que o nosso mestrado em Direito também vai sempre na iniciativa pública, né, trazer esses recursos para poder manter. Então, em cima desses exemplos que a minha proposta ela é firmada. A gente ir até a sociedade e conseguir parcerias desse nível para a gente cobrir os nossos recursos que não chegam. Entende? Cobrir os recursos que a gente precisa para nossas necessidades. Perfeito. Continuamos aqui nesse bate-papo com a professora Jolisa Marinho, candidata a diretora do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal de Rondônia, em eleição que acontece agora, dia 16 de março, lá no campus José Ribeiro Filho. Todos que tenham interesse de votar precisarão ir presencialmente no horário entre 8 da manhã e 9 da noite. Não haverá eleição online nessa etapa de escolha da direção do NUCSA. Fica aqui o lembrete.
Há instantes atrás, falamos que as decisões da Universidade Federal de Rondônia são decisões colegiadas, democráticas, que chegam por meio do voto, e nessas discussões, às vezes, o clima fica um pouco elevado com o teor das temáticas e assim por diante. Então vamos chamar aqui um pouquinho o nosso bate-papo para a organização, o clima organizacional, as relações interpessoais. Já sabemos que o NUCSA enfrentou por algumas vezes muitos desafios, inclusive no relacionamento entre docentes e também entre docentes e discentes, alunos, inclusive gerando processos administrativos para resolver algumas situações que chegaram a assédio moral. A senhora possui alguma proposta, candidata Jolisa Marinho, para resolver essa situação, para tornar o NUCSA um ambiente mais saudável, mais respeitoso, colaborativo? Sim, a nossa universidade como um todo, né, assim como o nosso núcleo, os nossos docentes estão adoecendo por causa de situações como essa. Então, a gente tem um estresse muito grande, né, de trabalho, de tudo, então a gente acaba sempre, né, com uma situação, né, de relacionamento conturbado dentro do nosso ambiente de trabalho. Inclusive, o meu departamento passou há pouco tempo atrás por uma questão, né, de assédio moral, justamente por causa desse relacionamento conturbado dentro do nosso departamento. Então, assim, eu sempre digo a mesma coisa em todas as nossas reuniões. A semente, ela só nasce, cresce e vira uma árvore frutífera dependendo do solo que ela cai, entendeu? Se a gente tem um ambiente já conturbado, né, com pessoas já estressadas, a gente tem um ambiente fértil para esse tipo de situação e cresce rápido. Tá? Cresce muito rápido, começa com uma encrenquinha aqui, daqui a pouco você vê, já está uma árvore frutífera frondosa, inclusive. Então, assim, a proposta que a gente tem é justamente, a gente já tem um comitê na universidade, mas a proposta é criar um comitê no nosso núcleo mesmo, um comitê, entende? Para trabalhar os relacionamentos dentro do nosso núcleo, porque a gente tem realmente muitas situações delicadas que elas começam pequenas e como não tem nenhum trabalho em cima disso, tá? Elas crescem rapidamente e elas extrapolam, inclusive, os muros da universidade. Elas vão para a justiça comum, inclusive. Então, a proposta é justamente a gente ter um grupo dentro do nosso núcleo que a gente consiga conversar, detectar esses pontos e conversar já inicialmente com cada situação, né, que acontece nesse sentido. Conversar com as partes, tentar resolver de maneira mais harmoniosa, né, não gerando mais conflitos, não tentando trazer um peso para isso. Eu lembro que eu tive que assumir agora a chefia de departamento justamente porque estava muita guerra mesmo. Então, a gente procurou acalmar os ânimos, entende? Acalmar mesmo, assim. E vamos conseguir aqui avançar nos nossos trabalhos. Vamos até acalmar tudo. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu vejo que a gente precisa de um grupo atuante. Inclusive, eu conversei com uma professora, inclusive, do Departamento de Direito, já pedindo auxílio nesse sentido, né, para a criação desse grupo, para a gente tentar resolver essas situações inicialmente, que elas nascem pequenas realmente, mas fora isso também, trazer mais palestras,
trazer oficinas, entende? Que trabalhe com esse ambiente. Tem pessoas capacitadas para isso. Então, trazer essas pessoas para que ajude a gente a trabalhar o ambiente de cada curso, de cada grupo de professores, entende? Para a gente ver se trabalha de forma mais harmoniosa, apesar dos estresses que a gente tem, porque a gente tem realmente, né? E uma situação, pelo menos que eu percebo, é que quando o estresse ocorre, inicia-se no docente, mas alcança o discente e alcança a sociedade externa, porque esse discente se torna profissional estressado. Estressado, isso mesmo. Quando a gente tem um grupo de professores estressados, em guerra, isso reflete diretamente no aluno, diretamente. E o aluno começa a ficar estressado em guerra também. Entende? Então, a gente gera realmente um caos, né, complexo, que a gente fala. Então, eu acho que, ao meu ver, a gente deveria trabalhar isso na raiz mesmo do problema. Entende? Tentando resolver os conflitos, né, já em sua fase inicial, e também prevenir isso com palestras, com oficinas, workshop. Muitos professores dizem, não, mas isso daí é trabalho da DGP. Né? Muitos dizem isso, não, isso daí é trabalho da DGP, assédio moral, assédio sexual. Não, eu acho que a gente tem que trabalhar juntos com a DGP, juntos, porque a DGP sozinha não vai resolver os problemas que são nossos. A gente precisa tomar consciência deles, tentar resolver com, né, nós lá dentro do núcleo mesmo, dentro de cada curso, com a ajuda da DGP. Aí sim, aí eu digo, incluir a DGP, mas a gente também tem essa iniciativa. Né? A gente não fala, né, isso sempre, olha, para minha família estar bem, eu preciso primeiro cuidar de mim, não é? E isso se estende também para o nosso ambiente de trabalho. Outra pauta, também voltada ao NUCSA, como todas, nessa nossa entrevista, nesse nosso bate-papo de hoje. A UNIR, aqui em Porto Velho, campus José Ribeiro Filho, ele é um tanto quanto distante do núcleo urbano da nossa cidade de Porto Velho. Do ponto de saída ali da Campos Sales até a UNIR, nós temos basicamente 9 quilômetros a partir da antiga Jorge Teixeira, hoje BR-319, até o campus. Então, nós temos uma dificuldade da logística. Como a senhora pensa poder trabalhar para, se não sanar, mas melhorar, tornar mais fácil, pensando inclusive nos discentes dos cursos noturnos, porque nós temos um ambiente um tanto quanto ermo, poucas pessoas circulando dentro da UNIR, poucos ônibus circulando, essas pessoas tendo que esperar muito tempo. Há algo pensado já para ser trabalhado nesse sentido? Então, isso é uma cobrança já há muito tempo, né, dos nossos alunos. Não só de alunos, tá? Tem professores que também dependem de ônibus, tem técnicos que dependem de ônibus, certo? Então, assim, o nosso núcleo de Ciências Sociais Aplicadas é o núcleo noturno. Então, a gente se sente até sozinhos de noite ali, né? Porque o resto da universidade toda está apagado, todo mundo trabalha manhã e tarde. Então, a gente tem umas necessidades muito específicas do nosso núcleo, justamente por estarmos trabalhando e dando aula e assistindo aula no período noturno. E essa questão do transporte já vem sendo, né, discutida há muito tempo. E a gestão tenta realmente fazer, né, negociações nesse sentido. Embora muitos dizem assim, olha, isso daí é tarefa da prefeitura, né, do campus, da reitoria, mas
o nosso núcleo, como tem essas necessidades muito específicas, também recai sobre a gente essa responsabilidade, né? Então, eu conversando, a minha proposta, inclusive, ela foi muito de conversa com os alunos, conversa com os professores, conversa com os técnicos, né? Porque embora eu vivencio tudo isso, mas às vezes tem algumas questões muito específicas de cada segmento que eles trazem. E essa questão embora eu já soubesse há muito tempo, é uma questão que ainda persiste muito para os alunos da noite. Por quê? Porque o único ônibus que circula, ele vai para a cidade primeiro, para depois o aluno ter que pegar o seu ônibus para o seu bairro. Entende? Ainda nem é um ônibus direto, né, para isso. Então, assim, conversando muito com os alunos, com os técnicos, com as pessoas que utilizam esse transporte, a gente viu a necessidade, assim, de ter realmente ônibus, por exemplo, que vá direto da universidade para a Zona Leste, da universidade para a Zona Sul, entende? Da universidade para o centro. Então, essa é uma luta, tá? Que eu me comprometi, certo, em estar à frente disso, tá? Brigar por essa possibilidade. E eu sei que tem essa possibilidade, né? Durante a manhã e tarde, a gente tem muito mais disponibilidade de ônibus, tanto no centro, né, como na Uni, e a gente da noite, a gente sofre toda essa situação. Então, essa é uma das lutas que eu me comprometi, né, com os segmentos, de a gente ficar à frente para tentar viabilizar essa possibilidade. Perfeito. Uma outra pergunta, qual é a sua atuação para que a gente possa, como a senhora já bem disse, fortalecer a pós-graduação no NUCSA? Então, essa questão da pós-graduação é uma luta minha desde quando eu cheguei aqui, né? Então, eu já vinha trabalhando, já trouxe um doutorado para capacitar professores, sentei, escrevi uma proposta de mestrado que foi aprovado. Então, essa sempre foi a minha preocupação com o núcleo, porque a gente sabe que a pós-graduação fortalece e muito, certo? A graduação, ou seja, a pós-graduação, quando ela é criada, quando ela é implantada, ela fortalece todos os segmentos ali, né? Tanto da graduação como da própria pós-graduação. Então, assim, hoje, quando a gente faz um diagnóstico das pós-graduações no núcleo, a gente vê que quase todos os cursos já têm sua pós-graduação, faltando apenas, dos 6 cursos, apenas contabilidade e economia. Quando eu terminei o meu APCN, que foi aprovado, graças a Deus, né, e a todos que contribuíram, sem restrição, sem apontamentos, foi aprovado, né, logo na primeira etapa, eu logo passei todo esse know-how que eu recebi, né, de colegas da USP, de colegas da UFPB, para o curso de economia. Inclusive todos os meus manuscritos. Por quê? Porque não é nosso, né? É da Uni. O que a gente faz não é para nós, é para a Uni. É público, entendeu? Então, passei, a gente sentou, eu falei tudo que eu recebi, todas as dicas, fui com eles em algumas visitas, e eles já estão aí produzindo, certo? De forma eficiente, tá? Todo o projeto de mestrado deles. Faltando apenas contabilidade. Que, inclusive, em reunião do conselho, eu já me predispus também, me disponibilizei a ajudar na concretização de mais essa meta, que é o mestrado da contabilidade. E aí a gente fecha o panorama de todos os cursos com pós-graduação, o que fortalece muito o nosso núcleo. Fora isso, as pós-graduações que a gente tem, não, vamos criar pós-graduações, vamos sim, mas a gente precisa consolidar. E aí vem mais uma vez a questão de recurso, mais uma vez a questão de espaço físico, que não tem para tudo isso, né? Então, a minha visão para pós-graduação é a gente realmente fechar todas as pós-graduações para todos os cursos do núcleo e consolidar
essas pós-graduações, correndo atrás mesmo para mais espaço físico, para laboratórios de pesquisa, recurso para passagens diárias, porque a gente precisa participar de congressos, né, fazendo a divulgação da nossa pesquisa aqui da Amazônia, da Rondônia, fazer valer lá nos grandes centros, né, de pesquisa. Então, essa é a minha visão para o nosso núcleo em relação à pós-graduação. Professora Jolisa, criei aqui uma quantidade grande de perguntas, mas não vou conseguir fazer todas, o tempo continua, né? E nós precisamos respeitar aqui os limites que a News TV nos coloca. Mas tem 2 perguntas para fazer e peço assim uma dinâmica maior para que a gente possa responder e atuar nesses 2 assuntos. Conselhos superiores. Em sendo eleita, a senhora será uma conselheira nata nos conselhos superiores da Universidade Federal de Rondônia. Como a senhora pretende atuar nesses conselhos, nesses espaços de deliberação institucional? Bem, os conselhos superiores eu já tive a experiência entre 2017 a 2019, inclusive eu fui eleita em primeiro lugar, né, na eleição daquela época, e eu já consegui dar o entendimento do que é participar de um conselho e aprendi muito naquela época, muito mesmo. E eu vejo que é ali no conselho onde as nossas lutas acontecem verdadeiramente. Então, sendo eleita, a minha luta para adequação de espaços, para adequação orçamentária, para melhoria dos alunos, para melhoria dos técnicos, para melhoria dos docentes. A minha luta, a grande luta, realmente vai ser travada ali para a gente conseguir, né, trazer todos esses benefícios para o nosso núcleo. Então, o meu trabalho no conselho sempre foi estar não contra ninguém. Não contra a reitoria, não contra a pró-reitoria, nunca. Sempre a favor do núcleo, que é muito diferente, né? Então, vai ser uma luta íntegra, certo? Mas buscando justamente sanar as nossas necessidades do núcleo. Perfeito. Essa vai ser minha luta e vai ser meu trabalho no Conselho. Muito obrigado. Já com suas considerações finais, mas falamos muito de aspectos relativos aos docentes e aos discentes. Antes de agradecer, de falar de modo mais efetivo do final do nosso encontro, gostaria que a senhora levasse sua mensagem aos técnicos do NUCSA, dizendo quais são seus pensamentos, o que pode ser feito para que eles tenham condição de reconhecimento, valorização e melhores condições de trabalho. Então, os técnicos hoje, eles constituem, né, um segmento muito importante para a gente, principalmente agora nessa nova fase que vamos estar com as faculdades, né, na universidade. Eu já venho trabalhando com os técnicos há algum tempo, a gente tem técnicos muito bons mesmo, lá no NUCSA, que nos ajudam, pessoas assim sérias, e que eu tenho muita amizade e admiração, e a gente consegue fazer um trabalho muito bom. Então, para os técnicos, eu sempre digo para eles que eles conquistaram, né, com a sua trajetória e com as suas lutas, né, coisas muito boas, né, para o segmento deles. Então, essas conquistas, elas vão ser respeitadas. Essas conquistas vão ser respeitadas. Inclusive, tem conquistas que estão agora em andamento, né, para eles, de retorno para eles. Então, eles podem ter certeza que essas conquistas vão ser respeitadas, e o trabalho que eu almejo com os técnicos é um trabalho colaborativo mesmo, trabalhando juntos. E a gente vê que, como a gente está transformando em faculdade, a gente vai precisar de uma readequação com os técnicos, né? Até porque a parte administrativa vai ficar basicamente toda com a direção. Então, vai precisar de uma reorganização disso. E aí a gente tem uma discussão antiga, que é a Secretaria-Geral
do núcleo. Então, essa discussão vai precisar ser colocada novamente em pauta para a gente discutir, junto com todos os cursos, a melhor forma disso acontecer, que não prejudique os cursos, lógico, que eles também vão precisar, né, de apoio administrativo, mas também que dê o apoio necessário que a direção vai precisar. Então, eu sempre tive uma boa relação com eles e é assim que a gente vai continuar trabalhando. Professora Jolisa Marinho, muito obrigado por sua visita, muito obrigado por esse bate-papo, desejamos sucesso aí na sua candidatura e o News Rondônia, a News TV, sempre estará à disposição para trazer questões da UNIR, levando essas informações à nossa gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho das nossas propostas. E você que está nos ouvindo, está nos assistindo, dia 16 de março agora, professor, aluno e técnico que vão até lá, presencialmente lá na UNIC, é onde vai acontecer a eleição, e sentir no seu coração e acreditar na nossa proposta e no nosso trabalho, vote 20. 20. Não pode mais nem fazer esse sinal, né? Mas vote 20, que é o meu número, tá? Para a direção de núcleo. E eu agradeço mais uma vez a sua atenção. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora aqui no Amazônia, Gente e Justiça. Assista por meio das nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no próprio site News Rondônia, enfim. Curta, compartilhe, continue sempre com a gente. Toda sexta temos um episódio novo com um bate-papo interessante para você. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Amazônia, Gente e Justiça. Oferecimento Brasil Digital. Internet do jeito que você precisa. E água mineral Mina Linda. Água é vida. Beba Mina Linda.